E o trabalho, como quem já está habituado comigo, né, sabe que nós ficamos aqui trazendo os devidos conhecimentos que a espiritualidade pode nos trazer. O trabalho não se encerra quando eu acabo aqui a minha exposição. O trabalho se encerra quando todos nós fomos atendidos. Então eu sou um dos últimos que passo na câmara de desobsessão. Obviamente que todos nós aqui que somos trabalhadores também necessitamos da assistência espiritual, porque nós também ainda somos inferiores espiritualmente falando. Nós estamos nessa tarefa de um processo de aperfeiçoamento, mas nós já temos consciência da distância que nos separa da perfeição. Então nós aqui também, somos pacientes da espiritualidade. Estamos aqui num processo de tratamento. Muitas das vezes nós vemos aqui no intuito de fazer o tratamento do campo físico. É bem verdade que também aqui nós tratamos o campo físico. Mas o que mais a espiritualidade trata em cada um de nós são as nossas enfermidades do nosso espírito. Então, aparentemente, muitos de nós poderemos estar sadios fisicamente, mas diante da espiritualidade ou do nosso espírito, nós acreditamos, muitos de nós estamos mais enfermos, alguns de nós, do que aqueles que expressam a enfermidade no corpo físico. Porque os ensinamentos que nós vamos tendo consciência diante dos ensinamentos da espiritualidade maior, nós carregamos no nosso espírito algumas chagas que elas são mais danosas do que as nossas doenças mais infecciosas que nós temos no corpo. Então, um sentimento de ódio, um sentimento de violência, um sentimento de orgulho em exagero, diante do ser imortal que nós somos, nos causa mais dano do que um câncer em fase terminal. Diante do ser imortal que nós somos. Porque com o conhecimento da espiritualidade, nós vamos nos familiarizando, nos conscientizando. Por exemplo, as nossas chagas do espírito, elas ultrapassam o túmulo. As nossas chagas do corpo físico, nós deixamos no túmulo. Então seria ótimo nós não ter nenhuma das chagas. Seria muito bom. Mas entre uma e outra, a consciência que nós vamos tendo, é preferível a gente ter na carne do que ter no espírito. Porque o da carne a gente larga ele lá. Então aqui nós vamos aprendendo a espiritualidade vai levantando essa ponta desse véu, dessa realidade do que somos nós. Diante da imortalidade que nós passamos a vivenciar nossa vida como imortais. O que é uma existência para o espírito imortal? Mesmo que ele se torne uma vida centenária. Mesmo que essa vida seja recheada de obstáculos, de sofrimentos, de dificuldades. O que é uma vida centenária para um ser imortal? Se nós pudéssemos ter um histórico individual de cada um de nós, quantas centenas de anos o nosso espírito imortal tem?
E quando é que esse ser vai se acabar? Nunca. O espírito nunca. Ele se aperfeiçoa, ele progride, mas jamais se extingue. Então, o que é uma existência? E a gente às vezes nos afligimos tanto, nos desequilibramos tanto, nos magoamos tanto, nos ofendemos tanto os outros. Então a espiritualidade vem trazer esses primeiros passos para a gente, sabe, fazendo uma autoanálise dentro de nós. Qual a proposta nossa aqui? Será que a nossa felicidade de espírito imortal está exclusivamente em uma existência nossa? Ou será que depois dessa é que vem a abundância? Será? Se a gente fizer por onde? Nós falamos que a reencarnação é uma misericórdia divina, é verdade. Nós já temos isso, né, por convicção e tem por destino da nossa vida. A reencarnação é uma misericórdia divina para todos nós seres devedores. Mas aí vem a segunda parte. Por a reencarnação ser uma misericórdia divina, ela tem uma proposta. Ela tem uma proposta do nosso progresso, do nosso adiantamento espiritual. Então, se a reencarnação é uma misericórdia divina, eu quero, já para nós que acreditamos, eu quero, quando eu retornar para recomeçar, eu quero recomeçar aqui ou na estação seguinte? Né? É melhor a gente trabalhar agora, para a gente já recomeçar na etapa seguinte. Nós poderíamos fazer uma comparação, isso é bom para os jovens, para a gente talvez não caiba muito. Os nossos jogos de videogame. Nós temos uma jornada, né, eles vão passando de fase. Então, dentro desse processo, para a gente fazer uma analogia, quando a gente não passa da fase, a gente fica o quê? Triste. Ou aquele jogador, ele fica revoltado por não passar da fase. Ele sabe que para ele chegar lá no final, o sucesso dele, para ele ser campeão, ele tem que ir ultrapassando fases. Nós poderemos colocar isso dentro do processo da misericórdia da reencarnação, mas nós necessitamos do esforço para ir ultrapassando de fases. E não é diferente o nosso processo evolutivo dos jogos de videogame, porque os primeiros são mais fáceis. Aí cada fase que você vai passando, ele vai tendo um grau de dificuldade maior. Nós estamos nessa fase. Essa fase aqui, até aqui, nós acreditávamos que nós poderíamos avançar. Aquela palavra mágica que nós tanto pronunciamos, nós acreditávamos que nós poderíamos alcançar a salvação que todo mundo deseja, mas a gente poderia alcançar essa salvação continuando sendo vaidosos, continuando sendo intolerantes, continuando sendo violentos, continuando sendo orgulhosos, individualistas. Aí chega a espiritualidade e diz, olha, para você ultrapassar essa fase, você tem que se livrar de tudo isso. A próxima fase nossa, nós temos que largar tudo isso para trás. Qual é o treinamento que nós vamos fazer na fase seguinte? Lá nós vamos trabalhar a pacificação, como nós vemos no Evangelho, hoje foi falado. Nós vamos trabalhar a solidariedade. Nós vamos trabalhar a fraternidade, para que a gente possa ir ultrapassando fases. Vai que nós mesmo, com todo o conhecimento que hoje a espiritualidade nos proporciona, para poucos ainda,
Porque essas lições que chegam do mundo espiritual estão disponíveis para nós há pelo menos 160 anos que está conosco no nosso meio. E aqueles a quem tem contato ou que ouvem essas realidades são uma minoria. E dentro dessa minoria vem talvez o pior de todos, é a descrença da grande massa. E a gente às vezes achar que não é assim. Talvez seja um dos maiores obstáculos que a espiritualidade tem conosco. Sabe aqueles alunos a quem tem sala de aula, não tem os alunos que a gente quer ensiná-lo, mas ele não admite o ensinamento. Ele não consegue comportar o ensinamento. A espiritualidade, nós estamos para eles assim. Eles estão trazendo as lições, estão passando a matéria, mas nós estamos dizendo, não, eu não quero. Não é assim. Eu já aprendi. O que eu aprendi é o suficiente. Então a espiritualidade, ela tem essa finalidade. E a gente conversa nas rodas de amigos, e às vezes a gente fala algumas verdades que ficam guardadas para dentro de nós. Eu estava conversando com um colega ontem em relação ao nosso sentimento de humanidade. Nesse patamar que nós estamos, uma grande maioria, nós não podemos generalizar, mas ainda prevalece o que eu vou citar aqui. Eu estava falando para o meu companheiro, meu colega. Olha, nós, socialmente falando, nós ainda somos inferiores ao reino animal. Aí ele, mas como assim? Eu falei, olha só, eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos os animais ferozes na floresta, que lá prevalece a lei do mais forte. Naquele bando ali, o mais forte é o que dita as leis. É ele que comanda o grupo. Mas na hora da alimentação, lógico que ele se alimenta primeiro. Lógico que ele se abastece primeiro. Mas ele, ao se abastecer, ele deixa os fracos se alimentarem. Coloca isso dentro da nossa sociedade para ver se a gente consegue fazer isso. Vê se a fome do humano pelos bens materiais, se ele se sacia se a fome dele é saciada. Então a gente levando por esse panorama, nós ainda somos inferiores a eles em matéria de relacionamento social. É muito duro a gente falar isso, eu sei, mas infelizmente é a verdade. Tem os donos do rebanho, nunca enchem a barriga. Eles preferem ver os seus morrendo de fome, mas a barriga deles nunca enche. Ao contrário dos animais, mesmo os ferozes. Então são esses raciocínios, são essas reflexões que a espiritualidade vem nos chamar a atenção. Qual é a próxima etapa que nós vamos ter que galgar? Dentro desse videogame de perfeição que todos nós estamos inseridos. Entre eles a solidariedade, a compaixão com os mais fracos, a compaixão com os menos esclarecidos. Isso não é novidade na terra. Isso está no nosso dia a dia, no nosso convívio, principalmente nós cristãos, não importa a corrente. Está lá dentro dos evangelhos de Jesus, esses princípios. Nós só não tínhamos a percepção das consequências de a gente não exercitar. Porque diante de você ir para o fogo eterno, pela eternidade, por você, não é nem para você não exercitar, é se eu não fizer parte daquele grupo ao qual eu frequento. Aí aquele que é meu inimigo, aquele que me feriu, aquele que não pensa como a mim eu penso, esse está perdido. Vai queimar no caldeirão pela eternidade. As consequências que a espiritualidade vem trazer para todos nós, elas são mais vivas, elas são mais ativas, elas são diárias.
aquele que tira a vida do outro, aquele que escraviza o outro, aquele que ilude o outro, ele está comprometido com ele. Ele não vai para o inferno, vai ficar lá gemendo, ele vai ser aqui se reajustar de novo. E para os vaidosos e para os orgulhosos, talvez seja melhor queimar no caldeirão do que se reajustar com quem ele feriu. Mas essa é a trilha. Foi abordada aqui, Sebastião falou aqui uma frase, eu guardei aqui, né? A questão da divindade. Que as pessoas, a gente lê nos nossos para-brisas de caminhão, nos para-choques de carros, nos para-brisas, a gente coloca lá, foi Deus que me deu. Deus não fica magoado com isso, jamais Deus vai, porque Deus já não se magoa conosco. Mas aí o interessante, sabe, o que nos compromete não é você colocar lá, foi Deus que me deu. O que me compromete é eu desvio os recursos dos necessitados, eu roubo, eu iludo, eu escravizo o meu semelhante, para ter aquele bem, aí eu coloco lá, foi Deus que me deu. Será que foi Deus mesmo que deu? Então, para a gente analisar dessa forma, né? Você botar lá que foi Deus que deu, isso não tem nada, não é demérito nenhum. Demérito é como você conquistou aquele bem. E você ainda coloca na conta de Deus. Isso é que é mais constrangedor. Porque alguém acredita que Deus vai beneficiar alguém que sacrifica o seu semelhante, que ilude o teu semelhante, que escraviza o teu semelhante, que tira a vida com todo... Olha, é muita tristeza a gente falar isso. Alguns estão com esses bens na terra, mas ele tirou a vida de um bocado para ter. Aí ele vai lá e bota lá no para-brisa. Deus que me deu. Não é crítica, não é condenação, mas ele está equivocado. Ele vai ter que se reajustar com Deus, com a divina, com a justiça. Era melhor que ele não tivesse. Era melhor que no conceito dele, né, no conceito que ele tem dele, era melhor que Deus não tivesse dado a ele esse benefício. Porque isso vai ter um preço. Olha, os juros é pior do que os juros do Brasil, pode ter certeza. Pode ter certeza disso, porque não é vingança, porque existe uma justiça, aonde todos nós estamos inseridos nessa justiça. E porque nós não morremos, se você não é capaz de devolver o que você pega indevidamente, espera. Tem alguns indivíduos que estão hoje aqui, talvez devolvendo algo que ele pegou erroneamente ou equivocadamente, desde quando Cristo andou na terra. Ele vem nessa esteira daquela que nós falamos da misericórdia da reencarnação, e alguns agora que estão se tendo está dando fruto. Está dando fruto a sementeira dele que ele plantou lá em 2000, há 2000 anos atrás. Aí ele está com a sementeira. Mas a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Você plantou espinho, você plantou limão, você plantou pimenta. Você vai ter que estar lá no pomar. Você pode até ter ajudante. Graças a Deus que nós temos muitos ajudantes para nos ajudar a colher os espinhos que nós plantamos, porque se fosse para a gente colher sozinho, a coisa era mais difícil. Então, diante desses colaboradores, que dentro dessas sementeiras infelizes que nós vamos semeando, nós temos um bom pai às vezes, temos um irmão, temos um amigo, temos um colega de trabalho, temos uma mãe maravilhosa, que esses são os colaboradores para a gente colher a sementeira infeliz que nós plantamos. Mas que nós estamos no cenário, não tenha dúvida. Diante dessas realidades que a doutrina espírita vai nos proporcionando, nós vamos colocando alguns receios, alguns freios em alguns sentimentos doentios que nós praticávamos com naturalidade. Porque muitos de nossos companheiros, irmãos de jornada, ainda se comportam
erroneamente, como que se nada estivesse acontecendo. Se uma das coisas que a doutrina espírita nos permite é a gente ter a certeza de quando a gente está certo e quando a gente erra. Com as lições da espiritualidade, eu sei quando eu desvio do caminho, que não são poucas vezes, mas eu sei. Hoje eu não desvio do caminho para dizer assim, eu não sabia, anonimamente. Mas também quando eu estou no caminho correto, no caminho certo, isso me dá uma satisfação e uma alegria incalculável. Quando a gente está trabalhando nessa proposta de aperfeiçoamento, não tem salário na terra que pague você trabalhar no bem, consciência tranquila. Não tem, vamos dizer, moeda que pague você deitar na sua... Pode ser um casebre, pode ser uma esteira de palha, mas a sua consciência está tranquila. Você chegar à noite e lembrar do teu dia e dizer, não, olha, às vezes até eu faço esse exame em mim. Oh meu Deus, que dia maravilhoso hoje. Hoje eu não me comprometi com a justiça. No dia que eu me comprometo, eu digo, meu Deus, me perdoa pelo amor de Deus a minha fraqueza. Né? Mas que bom que a gente já tem essa consciência quando eu erro e quando eu acerto. Quando eu estou caminhando para a frente ou quando eu estou estacionário ou estou caminhando ao contrário da verdade. São os benefícios que a doutrina espírita nos proporciona. E tudo isso só foi possível, como nós temos feito esse trabalho que nós estamos falando da comunicabilidade dos invisíveis conosco há 5 semanas. Vamos continuar mais umas 2 ou 3, para que a gente possa compreender. E nós temos afirmado que foi uma das maiores descobertas para nós humanos, no sentido de espiritualidade e de aperfeiçoamento espiritual nosso. No dia que todos nós nos conscientizarmos disso, nós vamos acreditar no que eu estou falando. Eu tenho certeza que nem boa parte disso é uma tremenda bobagem. Mas nós vamos nos conscientizando. Foi a maior descoberta que nós podemos, a maior lição que chegou do alto para nós, de todos os profetas, de todas as lições que chegaram. A gente descobrir quem está do outro lado, me afugentando ou me auxiliando, me trazendo lições para que eu possa caminhar ou colocando obstáculos para que eu possa estacionar. Hoje nós só podemos identificar quem são. E quando nós nos dedicamos a conhecer os bons ou os que estão do nosso nível acima, os benefícios são incalculáveis. A boa parte nossa ainda vemos a comunicação dos espíritos simplesmente pelo benefício que eles trazem, nos trazer a mensagem de alguém nosso que partiu para a pátria espiritual. Então é muito comum a gente que não temos hábito de ir a um centro espírita ouvir o que estão ouvindo aqui hoje. Mas quando a gente perde um ente querido, a gente procura onde é que tem psicografia, né? Eu queria tanto receber a mensagem do meu ente. Olha, isso é uma extraordinária mecanismo de consolo. Mas a descoberta dessas inteligências que nos dirigem é muito além de trazer o consolo individual para aquele que recebe uma carta. Nós não temos dúvida do consolo que isso proporciona. Basta a gente analisar aquele a quem foi, aquele a quem é o responsável por nós estarmos aqui trazendo essa mensagem com tanta convicção. Ele é um dos responsáveis. Chama-se Francisco Cândido Xavier. Só ele, diante da sua jornada, ele trouxe mais de 10.000 cartas consoladoras. Mas além das suas cartas, ele trouxe mais de 500 obras para nos direcionar para o caminho, esse caminho do avanço, do progresso. Sempre caminhando com a paciência, nos convidando a sermos pacíficos, tolerantes, compreensivos, caridosos,
as obras da espiritualidade maior, eles só nos convidam a isso. Eles já estão num estágio tão melhor do que nós, que eles não ficam com ódio da gente se a gente não ouvi-los. Eles não se magoam conosco se tudo que eles trazem para a gente não acreditar neles. Eles estão já num patamar tão mais elevado que eles olham para nós com piedade. Eles olham para nós com a piedade de dizer, coitado, ele não aprendeu ainda, mas ele vai ter que andar ainda um pouquinho na dificuldade para ele um dia aprender. Nós que hoje estamos abraçando a doutrina espírita, graças a Deus aqui no Brasil, como nós mostramos em outros sábados anteriores, aqui é o berço do espiritismo cristão. Aqui o Brasil é o berço do cristianismo cristão. Mas eu acredito, quantas vezes eu combati a espiritualidade em outras existências, ou até mesmo o espiritualismo, porque antes da doutrina espírita já existia o espiritualismo, mas eles não tinham a grandeza da identificação de quem eram esses indivíduos. Hoje nós temos com a doutrina espírita. Mas será que dentro dessa jornada evolutiva, que hoje nós estamos aqui, eu tenho certeza, pela convicção que nós temos de trabalhar dentro das religiões, não é a primeira vez que eu sou religioso. Eu estou religioso na doutrina espírita, mas a minha jornada deve vir de muito, muito além. Certamente, provavelmente, quantas vezes eu combati o espiritualismo? Aquele dizendo que é coisa do demônio, que quem se comunica com os espíritos são aliado do demo, e assim por diante. A gente vai, tudo isso hoje já não nos atinge, ou que nós combatemos com o bom combate, não é combater com o revide, mas com o esclarecimento, que é o que a espiritualidade nos faz. Nós combatemos os princípios não com violência, mas com conhecimento. É o convite ao conhecer. Aí você se identifica ou não. Ninguém, nós aqui acabamos o trabalho todo sábado. Eu tenho, o cuidado de acabar o nosso trabalho aqui dizendo, nós aqui trazemos os ensinamentos da espiritualidade, mas não existe a obrigatoriedade das pessoas admitir nossos princípios. Se alguém deseja vir ao Lar Bezerra de Menezes só para o tratamento, o acolhimento é o mesmo, o carinho é o mesmo que nós damos para aqueles que desejam conhecer. Porque se eu passar a diferenciar, se eu passar a olhar de cara feia por quem ainda não admite os princípios, eu ainda estou na mesma estação do videogame. E eu estou trabalhando aqui para sair dela, aos trancos e barrancos, às vezes contrariando, às vezes não, muitas vezes contrariando esse ser que está dentro de mim, chamado espírito. Porque se eu for fazer a vontade dele, Deus me livre. Deus me livre de eu fazer a vontade do meu espírito. Se a gente for deixar ele, se a gente soltar a rédea, dizer, não, eu vou deixar na tua mão, me segue. É melhor a gente nem pensar. Então a gente vai botando o cabresto que dá pra gente ir puxando, a gente vai puxando devagarinho. Às vezes a corda quebra, a gente tem que emendar a corda de novo, mas pelo menos a gente já tem essa ciência. E é dentro desse cenário da questão da comunicabilidade que nós temos trazido com os fenômenos como é que se dão. Então, durante 5 semanas nós estamos falando sobre comunicabilidade, as possibilidades, como é que são, que não é só do espiritismo, não é só da espiritualidade. As comunicações com os invisíveis, elas convivem conosco, mesmo inconsciente. E nós, sábado, no final do nosso trabalho, nós colocamos aqui, só para a gente pegar a ponta de sábado, com a certeza de que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Mesmo aquele que diz que não acredita, mesmo que aquele que identifica os espíritos como demoníacos,
né? Mesmo esses aí são influenciados, né? Nós aqui também já expomos nos sábados anteriores que existem os demoníacos, existem os inferiores, existem os brutos, existem os brincalhões, existem os charlatões, assim como nós temos na Terra, porque a população que está lá é a mesma que está aqui. Basta você analisar a população que tem aqui e ver, e imagina os que estão fora da carne, não é outra população, é a mesma. Então tem os bons, tem os que trabalham no bem, tem os que têm pouco conhecimento, mas têm vontade de trabalhar no bem, que talvez seja a gente, né? Tem pouco conhecimento, mas deseja trabalhar no bem. Então nós temos todos eles, nós somos influenciados. Agora, mas como é que a gente sabe? Quem é que está? O que é que eu faço? O que é que eu penso? O que é que eu desejo? Vou pegar o gancho do meu amigo, o que é que eu boto na rede social? O que é que eu coloco lá na rede social para afugentar os meus amigos de rede social? Basta saber qual é a mensagem que você bota lá. Aí você sabe quem tá incentivando você a escrever. Você é um médio psicógrafo quando você está escrevendo uma mensagem, mesmo inconsciente. Você tem você tem a intenção, mas tem alguém ali dizendo, não, bota essa letra, bota essa palavra, fica melhor. Aí vem na mente. Anonimamente. Mas também quando a gente diz, não vou responder isso. Eu não vou revidar porque vai criar transtorno. Eu vou criar um clima desagradável. Pois aquele que diz que está ali anonimamente, isso é isso mesmo. Não faça. Não faça, que é melhor você não fazer do que fazer. Então nós hoje já sabemos quem é. Quem é que me auxilia quando eu estou aqui nesse trabalho aqui? Né? Então nós vamos vendo, por exemplo, essas imagens aqui, que são a influência anônima. E são relatos que chegam a nós, graças a Deus, pelas informações que eles podem nos permitir. Sábado, quem nos acompanhou aqui, eu trouxe um cenário desse, que nós podemos analisar o ambiente espiritual de uma reunião dessa. Desde os pacientes, desde os trabalhadores da casa, desde o expositor e desde os obsessores. Sábado nós trouxemos um vídeo onde André Luiz ia narrando o que acontecia, o que está acontecendo agora. Então vamos dizer, ele vai dizer que os expositores, ele falou isso sábado, né? Sacerdotes, padres, pastores, quem fala da palavra sadia, ele é inspirado. Eu aqui certamente eu não estou falando só por mim. É bem verdade que para que eu possa ter alguém que venha inspirar eu falar palavras consoladoras, eu tenho que ter a semente no coração e algum entendimento, que aí entra o esforço do estudo, né? Mas que nós, quando estamos num trabalho desse, nós não estamos sozinhos, mesmo a gente não vendo. Aquele grupo de trabalhadores que estão ali trabalhando agora, aqueles grupos de médios, tem uma população invisível ali que estão assistindo eles. Primeiro assiste os médios e assiste os pacientes que ali entram. Nós vimos tudo isso sábado. Só aí nós vamos perguntar, mas como que se dá isso? Que mecanismo essas criaturas que a gente não vê e muitos de nós apenas sente parcialmente? Sentir a gente sente, mas a gente não conhece. Aí diz, não é minha, é meu. Eu estou tão alegre agora, a alegria é só minha, às vezes não é só minha. Às vezes eu estou num estado depressivo, a depressão é minha e dele. Então nós hoje vamos penetrar de como é que essas criaturas conseguem nos auxiliar ou nos influenciar negativamente. Que mecanismo eles usam? Que tipo de Wi-Fi tão sofisticado é esse, que eles conseguem captar o meu pensamento e manipular os meus sentimentos? Que Wi-Fi é esse? Né? Então, para a gente começar, hoje nós vamos entrar nesse campo. Para a gente entrar, nós vamos entrar agora na questão da mediunidade em si. Então, são vários
há vários princípios, vários tipos de mediunidade. Os principais nós poderíamos dizer que são esses que estão na tela. Os médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores, médios pneumatográficos, médios escreventes ou psicógrafos. Nós fizemos essa seleção de mediunidade, mas elas vão levar a outras, muito mais além do que essas. Então fizeram esta seleção aqui, além de um número considerável de variedade de médios, apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muito rara a faculdade de um médico estar rigorosamente circunscrita a um só gênero. Então tem médico que tem vários daqueles. O Chico tinha tudo. Todas as faculdades mediúnicas, o Chico tinha todas. Né? O médium pode ter várias aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Qual foi a dominante do Chico? Psicografar. Mas ele dominava uma grande maioria das propriedades mediúnicas, que vão resultar nisso aqui, Daquelas 5, a gente vai entrando nelas e explicando, nós chegamos a 80 variedades de mediunidade. Isso nós encontramos, essas lições, em O Livro dos Médiuns, aonde Allan Kardec fez esse calendário de mediunidade. Nós vamos explorar especificamente aquelas que nós abordamos aqui, que são as mais importantes. Então, durante e agora da nossa jornada, eu não sei quantas nós vamos abordar hoje, é o tempo que der. Nós vamos abordar os fenômenos da mediunidade e como é que os espíritos conseguem nos relacionarmos conosco. Para que a gente possa entender, sábado, no final do trabalho, eu deixei o ensaio do que a gente ia falar hoje. Como é que seres que não têm corpo físico agem em nós, humanos, com corpo físico. Isso só é possível, essa comunicação, esse intercâmbio e esse poder que eles têm sobre nós e sobre a matéria, não é só sobre os humanos. Tem espírito, dependendo do médio. Por exemplo, o médium de efeitos físicos, um espírito pode chegar aqui através dele, jogar essas garrafas tudo no chão, sem ninguém colocar a mão. Que foi assim que começou a dificuldade que eles tiveram para se identificarem. Porque, vamos lembrar o que nós falamos em sábados anteriores, que as primeiras manifestações se deu através de mesas girantes e através de pancadas. Então uma pancada representava a letra A, 2 a B e assim por diante. Foi as primeiras comunicações que eles tiveram com os humanos. Não por ignorância deles lá, por desconhecimento nosso. Como nós sempre afirmamos, esse cidadão que foi ser educado para que eles pudessem trazer essas lições, era um dos professores mais eminentes da Europa da época, chamado de Leon Hippolyte Denisard, que depois se tornou Allan Kardec. Ele era um dos professores mais eminentes da Europa. Mas quando foi para ter o contato com os espíritos, é como que a gente pegasse a nossa criança recém-nascida e botasse para aprender o ABC. Que foi através de pancadas, A, B, C, e eles iam formando palavras. Depois que foi se desenvolvendo, né? Então, como esse é possível? Só através do nosso perispírito ou corpo espiritual. Que nós começamos a falar, sabe? Corpo espiritual.
Tem alguma direção na Bíblia? No nosso texto sagrado tem. O apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Hebreus, ele vai nos dizer que nós semeamos corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Mas se resumiu aquilo. Aí chega a espiritualidade, nos traz as devidas lições desse corpo. Nós poderemos identificar um corpo espiritual tanto quanto a medicina identifica os nossos corpos físicos. Então nós vamos ler isso aqui, no Livro dos Médios, que é o mesmo livro que está estudando os fenômenos da mediunidade. Porque como é que o princípio, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. Se não existisse perispírito, não tinha manifestação de espírito. Então ele diz aqui, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Foi os próprios espíritos que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Então aí nós vamos aprender. É através do perispírito. Vamos conhecer o perispírito um pouquinho melhor. Peço a devida compreensão de quem nos acompanha aqui, porque certamente que as imagens que nós vamos mostrar aqui, muita gente já viu, mas se a gente não conheceu esse corpo espiritual, a lição fica um pouco mais difícil da gente entender. Então a gente tem que entender o corpo. Com que corpo nós estamos lá? É com esse que nós vamos mostrar aqui, Desencarnamos. Opa, cadê? Pulou, é? Desencarnamos. Aí nós aqui falamos que nós continuamos vivos. Mas todos nós aqui somos testemunhas que os nossos entes queridos são sepultados. Todos nós somos testemunhas que alguns são até cremados, né? Então esse corpo se extinguiu. E como é que a gente vive lá? Cria cidade. A gente pede para os espíritos virem nos auxiliar. Né? Com que corpo? Então a doutrina espírita, através da espiritualidade, vai nos trazer os devidos esclarecimentos. Vai dizer que o espírito que tanto nós falamos, não passa de uma centelha ou de uma chama. Isso é a nossa essência. O resto é matéria. Kardec aborda os espíritos para ele dar uma definição do que é espírito. Aí os espíritos dizem para Kardec assim, olha, a linguagem humana é impossível a gente trazer uma determinação mais profunda do que vem ser um espírito com a linguagem de vocês. Mas já para vocês, pode considerá-lo uma chama ou uma flama. Então nós, o que sobra da gente é essa chama. Só que essa chama está registrado o meu eu. Desde quando eu dei os primeiros passos diante do processo evolutivo que todos nós temos. É como se fosse um cartão de memória que nós vamos trocando de aparelho e vamos trazendo o chip, botando naquele aparelho. É bem simples, é bem simplório isso. Por exemplo, se você pegar um espírito que ele já é um cientista, um espírito que já é intelectualmente avançado, um espírito espiritualmente avançado, ele não consegue se expressar num corpo de um indígena. Com todos esses recursos, está lá guardado, mas o corpo dele não expressa. Fazendo uma analogia, muitos de nós que estamos na era da tecnologia, a gente temos alguns aparelhos celulares que a gente pegar um chip nosso que nós estamos habituados a usar, se ele for daquele bem fragilzinho, o nosso aparelho, se você botar num moderno, aquele não pega. Você não consegue registrar.
O que tem dentro desse... nós exatamente somos... nós somos isso. Então, o espírito, ele é esse cartão de memória que se expressa diante dos corpos espirituais, o perispírito e o corpo físico. Então nós somos, olha, quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo espiritual e temos o corpo físico. Desencarnamos, morremos, perdemos esse, ficamos só, nós temos dois, morremos, ficamos com um. Esse corpo espiritual, ele tem vários graus. E também está relacionado com o que tem dentro do chip. Um chip do bruto, um chip do violento, o chip do maldoso, jamais ele vai criar essa luminosidade. Vai ser sombra. Por isso, quando eles se expressam no nosso meio, é muito comum quem vê alma, de algumas vezes vê alma vestida em mantos pretos. Tem outros que estão em mantos brancos, luminosos. É a representatividade desse corpo espiritual, que ele vai da sombra total ao mais brilho possível que a gente possa alcançar. Que eles os superiores ultrapassam. Os espíritos, essas inteligências que já avançaram, para que elas possam vir nos visitar. Sair das esferas do alto. Eu vou visitar o Severino hoje lá no Bezerra de Menezes. Eles se deslocam até a nossa esfera em forma de estrelas. E quando eles chegam no nosso ambiente, eles se corporificam da maneira que eles tanto desejam. Luminosidade de Jesus, Severino. A luminosidade. Pois é, e Jesus, né? A questão da luminosidade dele, quando ele se apresentou a Paulo, né? Foi Jesus que disse: eu vou cegar Paulo. Só porque Paulo é ruim, só porque Paulo é meu inimigo, eu vou cegá-lo. Não, a luminosidade dele, a visão dele não captou, não conseguiu assimilar aquela luminosidade. Então esses são os anjos, que dentro desse contexto, nós vamos tirar, como ele diz ali, nós vamos tirando o maravilhoso de dentro das leis. Acredite quem quiser. Nós aqui, como nós aqui dizemos, nós temos nossas versões, nós temos nossas visões, não é obrigado a ninguém acreditar no que a gente acredita. Mas, por exemplo, nós vamos tendo um raciocínio mais adequado quando nós vemos aquela passagem do Evangelho que uma estrela guiava os 3 reis magos para vir ao nascimento de Jesus. Hoje nós poderemos dizer: aquela estrela era um espírito luminoso que estava guiando aqueles 3 reis magos. Mas até então nós imaginávamos que tinha se deslocado uma estrela do infinito para vir guiando aquelas criaturas. Hoje, na nossa concepção, nós poderemos afirmar: era um espírito anjo, um anjo luminoso que vinha guiando aqueles 3 reis magos. Eu acredito. Tiramos o maravilhoso. E isso aqui passa a se torna mais palpável, mais real. Então são essas criaturas que nós vamos, depois que a gente sai desse, se a gente se aperfeiçoar, a gente vira estrela, né? Vamos chegar lá, olha, só que a nossa alegria e a nossa esperança tão grande, e a convicção de trabalhar tanto, contrário a todos e a tudo, quando a gente prega esses princípios, é que todos nós vamos virar estrela um dia. Isso é um consolo, sabe, incalculável. Então a gente traz isso para dentro da literatura espírita, dos ensinamentos da doutrina espírita em relação a espírito luminoso se deslocando no espaço. Nós temos a reportagem que está no YouTube, nas redes sociais, uma reportagem onde Chico estava hospitalizado em estado grave em um hospital. E durante as filmagens que a Rede Globo estava fazendo, e outras emissoras, fazendo a reportagem das condições
física de Chico, eles vêem se deslocando duas luzes. E eles vão lá no quarto certinho onde o Chico está e entram naquele quarto. Depois do acontecido, eles perguntam ao Chico que fenômeno era aquele. Ele diz: não, foi Emmanuel e minha mãe que veio me visitar. E os resultados disso é que ele teve uma melhora acentuada depois da visita de Emmanuel e da mãe dele. Eles vieram em forma de luz. Que o que? Já são espíritos, né, que já tem essa capacidade de iluminar. Por isso que Jesus diz que cada um de nós construa a nossa luz. Hoje nós temos que pedir e agradecer para que a gente possa estar pelo menos na presença da luz dos outros. Mas a meta nossa de espírito imortal é que a luz seja em nós. Mas enquanto a gente não tem luz, vamos pelo menos orar. Vamos pelo menos colocar freio em algumas atitudes infelizes para que a luz dos outros possa nos iluminar. Até o dia que eu possa adquirir a minha luz. São essas lições maravilhosas que a espiritualidade vem trazer para todos nós, né? Então, nós somos isso aqui, estamos falando de quando nós estamos lá e quando nós estamos aqui. Como é que se comporta esse corpo espiritual? Porque aí tem que ter o comportamento do nosso com os que estão lá, para que a gente possa se associar a eles. Então, nós somos isso aqui, ó. Esse corpo espiritual que nós temos, se nós pudéssemos analisar cada um de nós aqui, se nós tivéssemos a vidência, que é um dos mecanismos da mediunidade, o vidente, ele analisa nós aqui, ele vê um círculo ao nosso redor. Esse círculo é alimentado pelos nossos desejos e sentimentos. Então, se os meus sentimentos são sadios, eu vou estar iluminando. Pelo menos uma faísquinha de luz tem lá. Mas se for desequilíbrio total, é uma nuvem negra se locomovendo. Não é nada que a gente sente aqui. Assim, aqui igual uma luzinha. Sente do lado da luz. Será que é alguma luz? Pode ser. Se a gente tiver, né? Se tiver, né? Nem todo mundo tem. Nem todo. A gente, olha, pra gente adquirir. Eu sei. Olha, isso não, olha, nós não compramos na farmácia, nós não vamos na universidade física lá fazer curso, né? Nós não herdamos de ninguém essa luz. Essa luz é nossa. É nossa. Eu posso me utilizar da luz alheia, mas é transitória. Quando aquela criatura que está me assistindo sair da minha presença, né? Então, isso são uma conquista de cada um ser nosso. É uma conquista Então, nós irradiamos ao nosso redor o sentimento que a gente expressa. Por isso, nós estamos ligados aos bons, aos maus, aos inferiores, aos mais ou menos. Porque é essa onda que nos atrai. É como se fosse uma rede, né, de internet. Nós pegamos um objeto, esse objeto aqui, a gente conecta ele está numa onda. Então, nosso perispírito está nessa onda. Então, para eles nos atingir, nós passamos a ser um só. Essa onda, esse círculo, eles se juntam. São dois espíritos que consegue se juntar às suas ondas. Aí um pensa pelo outro, um deseja pelo outro, um sofre pelo outro, um é feliz pelo outro, só transmitindo essa onda que nós temos. Essa rede, né, esse Wi-Fi, esse é um dos princípios. São inúmeros. Dentro desse corpo espiritual, nós vamos descobrindo que nós temos alguns órgãos que nós não conhecemos aqui na Terra, que são chamados centros de força, que
são tomadas que nós captamos as energias do meio em qual nós estamos inseridos. E entre essas energias que nós captamos, poderemos captar essas criaturas, luminosas ou sombrias. Então nós temos essa fonte aqui, nós já fizemos esse estudo aqui durante o nosso trabalho, chama-se Centro de Forças, que nas correntes espiritualistas chama-se chakras. Aqui com a doutrina espírita, principalmente com André Luiz, nós passamos a ter um conhecimento profundo das atividades desses centros. Eles estão conectados com os nossos órgãos físicos e nós captamos as energias salutares ou doentias. Aí atinge meu órgão físico, atinge primeiro o meu corpo perispiritual e vai se alojar no corpo físico. Naquele órgão mais fragilizado que a gente tem, é onde eles acham a porta aberta, essas energias doentias. O estudo não é isso, mas eu trouxe um pequeno videozinho só para a gente passar a nos familiarizar com esse centro de força. Vamos analisar ele aqui, ó. No nosso corpo espiritual tem chakra vem do esses órgãos. E significa roda de luz. Também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Então, esse é só um breve, né, para que a gente possa aí, conhecer o que nós estamos falando aqui, mas isso é um estudo muito profundo que a espiritualidade já nos proporciona. Por exemplo, cada um centro de força daquele está ligado a uma das nossas glândulas do nosso sistema endócrino. Eles podem, nos permitem a gente compassar a entender como é que essas energias penetram no nosso corpo físico. E uma das portas é o nosso sistema endócrino, que eles regem o nosso sistema endócrino, né? Mas o estudo não é isso, é só para a gente entender um pouquinho. Então, diante disso, nós vamos mostrar aqui um dos mecanismos, como é que se dá o contato da mediunidade de desencarnado com encarnado. Aqui é ó. Isso aqui seria uma moça, uma médium. O perispírito do médium expande, tá vendo? Esse círculo azul é a irradiação do corpo espiritual dela. Ela vai aí chega o espírito, se associa a ela, se acopla a ela, tá vendo? O perispírito do espírito comunicante também se expande e eles fazem um só círculo. Aqui ela está transmitindo, o espírito está transmitindo para a mente dela ou para a mão diretamente, né, que nós vamos ver a seguir, né, cada um como é que é o audiente, o falante, o psicográfico. Aí esse aqui que é psicográfico, acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Ele está indo diretamente na mente. Pode ser assim. E ela está captando o pensamento do espírito e escrevendo, né? Isso é um dos mecanismos, são vários. Só para a gente, né, ir nos familiarizando. Aí nós vamos entrar nos médios.
individualmente cada um. Médios sensitivos ou impressionáveis. Aquele que ele só sente, mas não vê, não ouve, ele sente a presença dos espíritos. Eu sei. Né? Às vezes a gente tem um arrepio, diz assim, nossa, me arrepiei. Nossa, chegou uma... Nós estamos, por exemplo, aqui no caso que eu estou aqui fazendo, eles podem se utilizar desse sensitivo aqui para me dar uma mensagem que alguém está precisando aqui. Às vezes um benfeitor nosso, que às vezes quando nós estamos expondo ou ouvindo, seja aqui, seja em qualquer templo, às vezes os benfeitores, se ele puder, se ele achar o nosso canal, ele vai nos induzir para que a gente possa dirigir uma palavra que sirva de alento para alguém, que sirva de chamar a atenção de alguém. Aí nós dizemos, é um médium sensitivo. Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Essa variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios necessariamente são impressionáveis. Então esse é vamos dizer, é um mecanismo da mediunidade, mas ele é muito universal. Não existe a individualidade. Quase todo médium sente, né, esses fenômenos. É a faculdade rudimentar e indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Quando a gente vai estudar nas casas espíritas, como aqui temos o estudo no domingo do desenvolvimento da mediunidade, em muitas circunstâncias pode começar apenas com esses sintomas. Aí você vai exercitando, vai se familiarizando e essa faculdade ela vai eclodindo. Pode acontecer dessa maneira, né? Ó, médios audientes, os que ouvem, né? Às vezes o espírito fala, aquela criatura ouve e transmite. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes, uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes, é uma voz exterior, clara, distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médios audientes podem assim travar conversação com os espíritos. O audiente ele pode conversar com o invisível, como que aquela criatura estivesse presente. Que é o que ele vai dizer aqui. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os conhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade, pode igualmente se comunicar com o espírito se tiver a auxiliar um médium audiente, que desempenha a função de intérprete. Então, olha, se você for atendido pelo médium audiente, é como que ele fosse o intérprete daquele, você faz pergunta e ele responde. Que foi assim, a codificação de Kardec basicamente foi feita nesses termos, porque Kardec não era médium. Então ele tinha os médios que eram os intérpretes de Allan Kardec. Eles iam trazendo as mensagens e ele ia copiando, porque ele em si ele não era o médium, né? Então tem essa faculdade, né? Temos mais médios psicofônicos ou falantes, aquele que o espírito se utiliza do médium e ele próprio fala, né? Ele se utiliza do corpo do médium e quem está presente, ele faz, se essa mediunidade for muito aflorada, o médium passa a ter a fisionomia do espírito. O médium passa a falar, se alguém conheceu a linguagem do espírito, quando ele estava encarnado, pois a voz é semelhante. Existem esses fenômenos quando o médium é bastante, educado, pode acontecer esses fenômenos. Diz ele aqui, os médios falantes
dos médios, os médios falantes, diferente dos médios audientes, que apenas transmite o que ouve. Os médios falantes, as mais das vezes, nada ouvem. É o que nós vamos nos aprofundar nesse aqui hoje. Às vezes o espírito está falando e o médium não sabe o que ele está falando. Ele só utiliza do corpo. Nele os espíritos atuam sobre o órgão da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhes depara mais flexível do médium. A um toma a mão, a outro da palavra, o terceiro do ouvido. Depende do médium. Se o médium tem a facilidade do falante, eles vão falar. Né? O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, nos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Tudo são lições que estão no livro dos médiuns. Né? São o livro dos médiuns é o roteiro para quem deseja conhecer com profundidade como é que dá o fenômeno. Aí vem André Luiz e completa. As obras de André Luiz aí completa, sabe, nos coloca frente a frente com essa realidade. Quase materializa. Quando eu tiver uma oportunidade, um tempinho, eu vou perguntar um negócio assim. Tá bem. Se tiver na... Ok, aqui ó, aí continua aqui, as informações sobre médios falantes, que eles vão se desenvolvendo. É médio falante, mas eles vão se desenvolvendo em outras fases, em outros fenômenos. Nesse tipo de mediunidade temos a xenoglossia, ou a mediunidade poliglota, pela qual os médios falam ou escrevem línguas do passado ou da atualidade, que eles ignoram totalmente e às vezes ignorada dos presentes. As condições do médium podem estar consciente ou inconsciente, que é a etapa seguinte. Isso aqui vai nos trazer as explicações, por exemplo, nas nossas crenças tradicionais, quando nós vemos os nossos irmãos protestantes, que tem aquelas manifestações nos seus templos, que eles dizem que é dom do Espírito Santo, é um médium falante que o Espírito está se utilizando dele. Nos nossos irmãos católicos, nós temos os carismáticos, né? Que faz orações em latim, em línguas diferentes. É um espírito que está se utilizando daquele ser para que ele possa transmitir aquela palavra. Dentro disso, não, inclusive no nosso meio, tem aqueles que fingem, né? Tem os fingidos e tem os que é verdadeiros, em todos os correntes, né? Mas quando nós vemos aquelas criaturas nos nossos templos protestantes, o que eu estou falando aqui não é em tom de crítica, eu estou tentando explicar, né? Não é diminuindo ninguém. Quando nós vemos alguém dizendo que está sendo manifestado com o demônio, que o demônio se apossou daquela criatura, é um espírito sofredor, um obsessor que ali está. Aquela criatura que está ali, ela tem alguns lampejos de mediunidade, aquela que está se expressando ali, mas uma mediunidade que as pessoas não conhecem, né? Mas é espíritos sofredores que se utiliza daquele indivíduo para fazer toda os nossos exorcistas, a mesma coisa. Aqueles fenômenos de exorcismo, onde aquelas criaturas se batem, se a gente não segurar, elas até se machucam. Aqueles são espíritos extremamente vingativos. Às vezes são espíritos nossos devedores. A gente, né? É a gente que deve para eles. Às vezes nós queimamos eles em fogueira.
em nome de Deus. Às vezes nós escravizamos, fomos lá, tiramos da sua família, trazemos para aqui. Eles continuam vivos. E se quando eles não se educam, imagine como é a mesmo ódio e a mesma raiva de a pessoa que está viva é o que está morto. Se ele puder estar junto de nós, certamente ele vai desejar o mal para a gente. Então, são esses fenômenos que a gente vai entendendo, né? Aí, ó, essas condições agora, voltando para o médium. Enquanto o espírito está falando, pela palavra do médium, ele pode estar acordado, ele pode estar consciente ou inconsciente. Ele pode estar ouvindo, ele pode estar colocando, vamos dizer assim, selecionando as palavras que vai ser dirigida ou não.